Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora com o módulo 3, Matemática do primeiro ano do ensino médio. Assunto: cidades, planejamentos, ocupação, no capítulo 3, com os professores Catiele e Everardo. Dando início agora, essa questão nós temos, o assunto é posição relativa de duas retas. É uma questão apenas conceitual, onde ele nos fornece 3 posições de retas e fornece também 3 características, certo? Após analisarmos o conceito de retas concorrentes, coincidentes e paralelas, nós vamos ter a opção correta, o item C. Na seguinte sequência, 2, 1, 3, item C. Dando continuidade ao mesmo assunto, posição relativa de duas retas, nós temos a seguinte questão. Em um livro didático consta a seguinte figura. Sobre essa figura, há informações no livro que as retas que contêm os pontos M, P, N, Q, O, R são paralelas, ou seja, não tem ponto em comum. E que as medidas do segmento MN, PQ e PR estão em uma unidade U que são iguais a 5U, 4U e 9U, respectivamente. Como o exercício é solicitado que o aluno determine a medida do NO, essa medida aqui, ó, do segmento NO, na medida U, cuja resposta correta é, nós temos MN, esse segmento aqui, ó, igual a U, nós temos PQ, que é esse segmento aqui, 4U, e temos o PR, que é isso tudo, certo? Só que para eu já tenho a medida de PQ, falta eu encontrar a medida de QR. Se isso aqui tudo é 9 e somente PQ é 4, logo QR será 5. Dando continuidade à questão, após resolvermos, iremos aplicar agora o teorema de Tales, onde o segmento MN está para o segmento PQ, bem como o segmento ON está para o segmento QR. As medidas que a gente já tem, que é o segmento MN 5U, PQ 4U, QR 5U, falta eu achar apenas este segmento aqui, NO. Aplicando a multiplicação em cruz, vai ficar 5, 4 vezes x e 5 vezes 5. 4 vezes x é igual a 5 vezes 5, 4x será igual a 25. Se aplicando essa divisão, 25 dividido por 4, teremos a resposta 6,25, que vai ser a opção, o item E. Dando início agora ao assunto sistema de eixo cartesianos, pontos no plano. Nós iremos marcar nesse plano aqui esses pontos A, B, C e D. O ponto A ele tem 2 e 3, o B menos 2 e 5, o C menos 3 e menos 2 e o D 1 e menos 4. Como é que fica a marcação desses pontos no seguinte plano cartesiano? O ponto, lembrando bem que o ponto sempre é, primeiro, o eixo X e segundo, o eixo Y. Então, nós vamos marcar, primeiro, o ponto A vai ser o 2 e o 3. Fazendo essa junção, nós formamos o ponto A. Agora, vamos marcar o ponto B, menos 2 e 5. Vamos marcar agora o ponto C, menos 3 e menos 2. E, por último, o ponto D, 1 e menos 4.
Continuando o mesmo assunto, sistema de eixo cartesiano, pontos no plano, nós temos a seguinte questão. Em um ponto Q, A e B, no plano cartesiano, a abscissa é menor que a ordenada. Assim, em que quadrante esse ponto não pode estar? Vejamos. O eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. Todo plano cartesiano ele é dividido em 1, 2, 3, 4 quadrantes, certo? Segue aqui uma definição de plano cartesiano, é composto por duas retas numéricas que se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus, aqui vai formar outro ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui também vai formar um ângulo de 90 graus. Dando continuidade à questão, de acordo com o enunciado, nós temos que o valor da abscissa é menor que o valor da ordenada. O valor da abscissa, que é o x, é menor do que da ordenada, que é o y. Logo, nós temos que A é menor que B. O único quadrante que o ponto Q não pode estar é no quarto quadrante, visto que a abscissa sempre é maior do que a ordenada. Dando início agora ao assunto ângulos, onde ele me dá a soma de dois ângulos tem que ser igual a 180. Esses dois ângulos aqui, a soma dos dois tem que dar 180. Logo vai ficar 6x mais 15, mais 2x mais 5, tudo isso igual a 180. Resolvendo, nós vamos encontrar o valor do x igual a 20. Ele só pediu o valor do x, mas caso queira saber a medida de cada ângulo, nós vamos multiplicar 6 vezes 20 mais 15 vai dar igual a 135 e 2x vezes 20 mais 5 dá igual a 45. E finalizando o assunto ângulos, nós temos a seguinte questão. Analise a imagem abaixo, onde eu tenho dois ângulos oposto pelo vértice. Aqui o vértice. 8x menos 90 e 4x menos 10. Aí a questão pede para a gente encontrar o valor do x. Se são opostos pelo vértice, temos que fica 8x menos 90 igual a 4x menos 10. Toda a equação do primeiro grau, tudo que tem x, conserva-se antes da igualdade e o que não tem x leva para depois da igualdade. Lembrando outra regrinha de equação do primeiro grau, que quando eu mudo um termo de lugar, eu sempre coloco o sinal contrário, ou seja, 4x eu levo menos 4x. Menos 90 eu levo para o segundo membro mais 90. Logo vai ficar 4x igual a 80, x é igual a 80 dividido por 4, o x vai ser igual a 20. Dando início ao assunto de área, nós temos a definição que é medida total que uma figura ocupa no plano. Primeira questão, ele determine a área de uma sala quadrada, sabendo que o seu lado mede 6,45. Se por se tratar de uma sala quadrada, basta nós multiplicarmos lado vezes lado, ou seja, 6,45 vezes 6,45. Encontraremos um total de 41,60 metros ao quadrado. Falando agora de perímetro, que é a soma de todos os lados de uma figura, a própria definição já disse, você vai somar todas as medidas dessa figura. Logo vai ser 5 mais 4 mais 3 mais 4 mais 2 mais 8, que totaliza, então, 24 metros. Assunto: unidades de medida.
Maria é costureira e para enfeitar um vestido ela necessita de 2 metros de renda dividido em 20 partes de 20 centímetros. Olha aqui, ó, eu tenho 2 metros e tenho 20 centímetros. Em quantas partes iguais terá que dividir a renda? Primeiro nós vamos ter que transformar, colocar isso na mesma unidade de medida. Solução. Transformando 2 metros em centímetro, nós temos 2 vezes 100 centímetros, vamos ter um total de 200 centímetros. Dividindo o tamanho da renda, que é 200 centímetros, por cada parte, que é 20 centímetros, vamos ter um total de 10 partes. Logo, a resposta correta é 10 partes. Ainda em unidade de medidas, temos a segunda questão. Pedro está gripado e o médico prescreveu 2 gramas de vitamina C ao dia. Na farmácia, Pedro só encontrou frascos com cápsula de 500 miligramas. Olha só, nós temos aqui, ó, 500 miligramas e bem aqui nós temos 2 gramas. Como Pedro deve proceder? Da seguinte maneira. Como as medidas de massa estão expressas em unidades diferentes, precisa-se aplicar a conversão de medidas, ou seja, 2 gramas nós vamos transformar para 2.000 miligramas. Como? 2 gramas vezes 1.000 miligramas, nós temos um total de 2.000 miligramas. Dividindo 2.000 miligramas por 500 miligramas, encontraremos a resposta 4. Logo, Pedro deverá comprar 4 frascos de remédio. Sendo assim, ficamos por aqui. Tenham um bom estudo e até logo.